Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo de pedagogia. Hoje nós vamos falar sobre linhas pedagógicas. Eu quero falar sobre a linha Waldorf, certo? Uma linha pedagógica muito interessante e que está espalhada por aí, tá certo? Bom, vamos lá. Uma coisa interessante, eu tenho alguns livros para te indicar, tá o link aqui embaixo na descrição, são links dos livros interessantes de pedagogia. Clica lá e dá uma olhadinha, o preço tá bem legal e eu tenho certeza que você vai aproveitar, tá certo? Bom, então nós vamos falar, jabá feito, tá certo? Vamos falar de outra linha pedagógica. Para você que caiu aqui, tem outros vídeos de linhas pedagógicas, de correntes pedagógicas para você assistir aqui no canal, certo? Esse daqui é sobre a linha Waldorf, que é muito interessante. Então vamos começar aí. Linha Waldorf, ela foi criada em 1919, lá na Alemanha, certo? Essa linha é o seguinte, ela tem uma coisa interessante, tá? Ela foi baseada em um tipo de ciência que é a antroposofia, certo? Antropo de homem, sofia de sabedoria. É uma sabedoria humana, uma sabedoria do homem. Isso é muito interessante. Coisas que vocês vão ver como que são muito interessantes também, é que se você conhece a teoria do Piaget do desenvolvimento humano, das 4 fases, você vai ver que ela tem uma certa semelhança, principalmente nas suas divisões. Se você não conhece o desenvolvimento do Piaget, as fases do desenvolvimento humano, as 4 fases, eu vou deixar o link, não, aqui aparece desse lado aqui. O card vai aparecer aqui, clica e depois assiste, que são uma série de vídeos explicando sobre o que é e como é que funciona a teoria do desenvolvimento humano do Piaget. Ela se assemelha bastante, vocês vão ver, a gente vai chegar lá, certo? Então a base dela é essa espécie de ciência que é essa antroposofia, conhecimento humano, tá certo? Essa ciência ela foi elaborada pelo dono da teoria, que é o Rudolf Steiner, certo? Esse cara ele vai fundar esse esquema da ciência, esse tipo de ciência, esse tipo de teoria que vai usar como propósito para a educação, certo? Então vamos lá. Uma coisa interessante é que é o seguinte, tá certo? O que é essa teoria então, né, de antroposofia que esse Rudolf Steiner ele criou? O que ela tinha, né? Ela estuda o ser humano em 3 dimensões, em 3 aspectos principais, tá? A gente vai falar de 3 colunas principais. Ela estuda o ser humano enquanto ser físico, enquanto um ser de alma, enquanto um ser de espírito. São 3 aspectos que ela vai estudar e tomar como base, certo? E aí é o seguinte, tem algumas características importantíssimas, tá? Uma coisa interessante é que esse estudo vai estudar o ser humano nesses 3 aspectos, tá? Só que sempre ele vai estudar esses 3 aspectos nos diferentes momentos do desenvolvimento. Porque essa teoria do Steiner, ela tem 3 partes também, ela é dividida em 3 partes. O desenvolvimento humano é dividido em 3 partes na concepção dele, na teoria dele, tá? E cada fase dessa vai ser estudada observando essas características, física, alma e espírito, certo? Na prática, o que é isso, né? O que é isso na prática? Na prática eles vão, como é que eu posso dizer? Eles vão tentar integrar uma dinâmica entre corpo, alma e espírito, que é o quê? Que é o pensar, que é o sentir e é o querer, tá? Nossa, bagunçou tudo, você falou de espírito, alma, físico, agora... Calma. O físico, a alma e o espírito, o que eles vão trabalhar desses 3 aspectos? Eles vão trabalhar o pensar, o sentir e o agir. Cada um desses 3 estão dentro de alguma coisa. Algum está dentro do físico, algum está dentro da alma, algum está dentro do espírito, certo? O que você precisa saber? Que ele trabalha o pensar, o sentir e o querer, certo? É isso que você precisa. Porque aqueles outros pontos que eu dei são bases da teoria, certo? Então até aqui nenhum problema, certo? Vamos em outro ponto importante. E lembre-se, você que está vendo o vídeo, vá anotando os pontos que você vai fazer no tópico que vai ficar show de bola, certo? Outro ponto importante aqui é o seguinte, tá? É que esse estudo, apesar do começo parecer meio doido, meio filosófico, né? Na verdade, ele é um estudo muito completo, muito interessante, uma teoria com uma base muito interessante, muito concreta, e ela não deixa de lado as teorias, e ela também não tem só teoria, tá? Ela
tem uma dimensão interessante que ela trabalha a teoria junto com a prática, certo? Então essa é a grande dinâmica, é o funcionamento, certo, dessa linha do Waldorf, certo? Essa linha chamada Waldorf, tá? Essa linha dinâmica onde você vai trabalhar o pensar, vai trabalhar a questão do sentir e do querer, e essas coisas vão ser trabalhadas com atividades dentro aí de uma dimensão onde você tem a teoria junto com a prática. Você não tem a teoria mais que a prática, você não tem a prática mais que a teoria. Você tem os dois andando juntos aí, tá? Dentro disso eu posso dar até um exemplo sobre isso interessante que eu trabalho dessa forma com a minha filha. Uma vez eu fui ensinar para ela, quando ela tinha mais ou menos 7 anos, 7, 8 anos, sobre a gravidade. Eu fui ensinar para ela o que é a gravidade, o que são os pesos, né? E que eu gosto de física, eu quero ensinar física para ela, que é fundamental. E eu peguei uma garrafa com água. Essa garrafa é aquelas de 500 ml e tinha um pouco de água assim, né? Aí a gente estava no metrô e eu falei para ela assim, olha que interessante como é que é a gravidade, né? Você sabia que o que é mais pesado fica embaixo e o que é mais leve fica em cima? Ela e tal, ficou curiosa. E aí eu fiz um exemplo prático para ela. Eu fui explicando a teoria e fui mostrando a prática, né? Fui falando assim, olha que legal essa garrafa, ó. Presta atenção que bacana. É que eu não tenho nenhuma garrafa aqui perto. Mas eu peguei a garrafa assim e falei, olha essa garrafa. A água tá aqui embaixo, né? Ela falou, Eu falei, eu vou girar a garrafa devagarinho. Eu quero que você preste atenção e me fale depois aonde que a água ficou conforme eu fui girando. Aí, logicamente, você vai girando, a água sempre fica embaixo. Ela reparou isso. Falou, nossa, pai, a água ficou embaixo o tempo todo. Eu falei, que coisa, né? Porque a água, ela não fica em cima, aí ela fica embaixo e tal. Aí eu fui explicar para ela sobre a gravidade e sobre o peso das coisas, né? E ela achou muito interessante. O que é isso? É uma dinâmica onde você está explicando uma teoria, só que o aluno não está sentado em uma cadeira observando o expositor. Por exemplo, você aí está me observando passar essa teoria. Só que você está só fazendo isso. Talvez você possa na sua casa tentar essa teoria ou não, mas você não vai ter esse contato direto, esse contato conjunto de fazer uma prática. Isso faz com que você assimile melhor, né? Faça uma assimilação melhor. Então o que acontece? Ela teve esse processo de assimilar melhor essa teoria, de entender melhor a gravidade, inclusive de fixar que aquilo é a tal da gravidade, né? Por quê? Porque eu embuti a teoria com a prática. Então, a linha Waldorf, ela tem essa dimensão, certo? De te mostrar a teoria com a prática num lugar mais aberto, né? Numa dinâmica muito mais livre, tá? E isso está integrado, é base fundamental dessa linha pedagógica, tá certo? E aí, então, existe um enfoque, tá? Dentro de toda essa ideia, existe um enfoque. Que o enfoque é nas atividades, certo? Por quê? Porque você tem a teoria, você tem a prática, né? Então, o enfoque é atividades, tá certo? Por quê? Porque são as atividades que vai te mostrar a teoria, que vai te mostrar a prática e vai desenvolver. Desenvolver o quê? Aqueles pontos que eu disse lá, a questão do pensar, do sentir e do querer. Vai trabalhar dentro desses aspectos, tá certo? Então, esse enfoque é importante, o enfoque nas atividades. Só um parênteses aqui, ambientes que tem essa questão aparecendo de uma forma muito ampla são, né, as ONGs, tá? As organizações não governamentais, que tem ali uma dinâmica, um serviço que atende crianças e adolescentes. Eles tendem a ter uma linha pedagógica meia Waldorf, isso você percebe dia a dia, né? Essa dinâmica diferenciada, diferente da escola tradicional, certo? Bom, e aí essas atividades, elas têm também 3 formas, né? 3 linhas, que é trabalhar as atividades corporais, as atividades artísticas e as atividades artesanais, né? Até porque cada uma vai trabalhar um desempenho diferente. E outra coisa, sempre lembrando, essas atividades elas vão ser trabalhadas em conformidade, certo? Com os momentos diferentes do desenvolvimento, tá? Não vão ser as mesmas atividades aplicadas para os momentos diferenciados. Lá para frente a gente vai ver que a teoria ela entende que os momentos capacitam a gente de uma forma diferente. O nosso sistema cognitivo de aprendizado, ele age de forma diferente, ele está de forma diferente em cada momento. Então essas atividades vão acontecer em todos os momentos, só que elas vão acontecer de forma diferente, conforme aquele momento ele pode praticar essas atividades. Isso é muito importante, tá? Como eu disse, em nível de atividades corporais, artísticas e artesanais,
certo? Bom, dentro de tudo isso, vamos falar qual é o enfoque, então, principal. O enfoque principal está escrito tão bem, está escrito tão bonito que eu não vou conseguir nem reproduzir aqui. Eu vou ter que ler diretamente para vocês, tá? O enfoque principal da pedagogia Waldorf está escrito assim: desenvolver seres humanos capazes de, por eles próprios, dar sentido à direção de suas vidas. Gente, isso é uma pedagogia da liberdade, é muito legal, certo? Quer dizer, é você adquirir capacidades mentais, certo? De decidir o que você quer da sua vida, né? Então, quer dizer, é capacitar o ser humano para a liberdade. Isso é muito interessante, certo? Essa, então, é uma parte o objetivo principal, né? Libertar a mente e potencializar essa mente. Certo? Bom, e aí tem coisas importantes, né? Que é o seguinte, ele vai trabalhar, essa teoria, né? Ela vai trabalhar tanto alguns pontos importantíssimos, como o aprimoramento cognitivo, certo? De aprendizagem, e o amadurecimento emocional, certo? E uma capacidade também volitiva, né? Agora, uma coisa importante que a gente precisa entender, certo? É que vai ser trabalhado esse aprimoramento cognitivo de aprendizagem, certo? Vai ser trabalhado também esse amadurecimento emocional, certo? Que é principal. Só que uma coisa que isso é dado muita atenção a isso. Uma coisa que a gente não pode nunca deixar de lado na teoria do Waldorf é o seguinte, é a questão dos exercícios de desenvolvimento, tá? O que acontece? O método, ele tem um predomínio de exercícios, tá? Todas as capacidades humanas, na linha do Waldorf, né, da teoria Waldorf, ela tem como trilho os exercícios, tá? Exercícios para desenvolver as capacidades, tá certo? E isso vai acontecer o seguinte, de forma prática e de forma teórica, trazendo essas atividades práticas como fonte para você também acumular informação e conhecimento junto com essa prática, tá certo? Outra coisa importante é que é o seguinte, né? Não é uma mera exposição e acúmulo de informação, certo? Uma coisa importante é que, se você não viu, veja, certo? Aqui nessa playlist mesmo, como é que tá? Correntes pedagógicas. Você vai ver que tem uma corrente pedagógica que é a corrente tradicional. Na corrente tradicional, o que é fundamental, principal? É os exercícios, é o desenvolvimento cognitivo, certo? Para acúmulo de informação. Aqui, já na teoria do Waldorf, você pode desenvolver sim um acúmulo de informação, só que não é um mero acúmulo de informação. Você desenvolve as suas habilidades com as práticas, com atividades que fazem o seu conhecimento ser muito mais amplo, entendeu? Isso que é o bacana dele, certo? Quer dizer, não é só você escutar a teoria, é você praticar essa teoria, né? Você colocar ela na prática. Exemplo, eu dei aula há 4 anos em ONG, né? Como orientador socioeducativo. E é o seguinte, como é que eu trabalhava filosofia? Eu pegava um tema, imprimia algumas folhinhas com pequenos textos, assim, 6, 7 linhas, textos diferentes que falavam sobre o tema, colocava um papel assim escrito o tema, fazia 3 grupos, um grupo de esquerda, um grupo de direita, não é política, é o lado da sala, gente, tá? Um grupo ficava num canto, outro no outro e outro lá no fundo, tá? E acontecia o seguinte, eu começava a trazer algumas questões e soltava uma pergunta. Qual era a dinâmica? Um grupo ia ter que defender, certo? Aquele posicionamento, e o outro grupo ia ter que ser contra, tá? E o grupo do fundo ia ser praticamente o jurado, decidir quem teve um argumento melhor, tá? Sempre esse último grupo era um grupo menor, de 4, 5 educandos. E os outros começavam um debate, alguns levantavam algumas ideias, outros rebatiam, e lógico, organizado, cada um em um momento, né? Réplica, tréplica e tal. E o grupo lá ia anotando pontos de
que era equivalente à força do argumento, né? Então, quer dizer, não era meramente eu apresentar a teoria do Platão, não era meramente eu apresentar a teoria do Kant, do Montesquieu, de qualquer filósofo que seja, ou pensador que fosse, e colocar na lousa uns exemplos, soltar meia dúzia de perguntas na sala. Não. Era eles praticarem com exercícios aquelas questões, que iam com certeza ser muito mais fixadas no processo cognitivo deles. Então, quer dizer, tem a experiência da linha Waldorf, né, de você trazer também essas informações, mas seguidas de atividades e de práticas, e isso é muito enriquecedor. Certo? E isso é um pilar importantíssimo da forma em que a linha Waldorf pedagógica ela é aplicada, certo? Bom, e aí a gente tem, então, lógico, né? Se a gente tem toda essa preocupação, tem linhas que são muito cultivadas, né? Tem tipo assim, tem várias áreas que eles dão muito valor. Como, por exemplo, a gente tem um cultivo muito grande das ciências de forma geral, né? Das ciências, da arte e os valores morais e espirituais que são necessários para o desenvolvimento humano. Lembrando que é uma teoria pedagógica para o desenvolvimento humano, certo? Então isso é muito importante, tá? E por isso que ela não é só acúmulo de informação. Ela se preocupa com o desenvolvimento humano em seus vários aspectos: espiritual, alma, corpo, como nós já falamos lá em cima, certo? Bom, é isso aí. Chegamos até aqui. Gostou da introdução? Isso daqui foi para você entender, certo? Como é que a linha pedagógica Waldorf ela começa a se desenvolver, certo? Como essa teoria da educação, como prática, tá? Agora eu vou fechar aqui com um ponto importante e depois eu vou para um próximo vídeo, um vídeo 2, para esse não ficar muito grande, tá? Que eu vou falar sobre outras coisas importantes. Já vou adiantar logo. Essa teoria Waldorf, ela tem um ciclo, tá? Um ciclo que divide o desenvolvimento humano em 3 etapas. A gente vai ver o ciclo, a gente vai ver sobre uma coisa chamada tutor, e a gente vai ver como é que toda essa construção faz para avaliar o aprendizado dos seus estudantes, certo? Então vamos lá, vamos fechar com um ponto importante aqui, tá certo? Que é o comecinho desse esquema, tá? É que é o seguinte, existe um currículo, tá? E como esse currículo ele vai ser desenvolvido em cima de que esquema? De um esquema chamado os setênios, tá? Que é um ciclo de 7 anos, tá certo? São 3 momentos de 7 anos, tá? Como é que funciona, então? É um ciclo de 7 anos que começa. O primeiro ciclo é um ciclo, né, com 3 partes. A primeira parte, o primeiro momento, o primeiro período, ele é dos 0 aos 7 anos, tá certo? O segundo período é dos 7 aos 14, tá? E o terceiro período é dos 14 aos 21 anos, tá certo? A grande questão é que esses períodos, eles oferecem, de forma geral, uma grande experiência de vida, né? Porque são períodos onde o ser humano vai se desenvolvendo, vai aprendendo e vai se relacionando com o mundo, tá certo? Agora, uma coisa interessante, né, é que eles olham, a teoria Waldorf, ela olha para esses momentos, esses desenvolvimentos que já são diferentes do Piaget, certo? E ela pensa que nesses momentos vão se alterando, certo? E vão se redirecionando as formas de conhecimento, certo? Isso é muito importante. Então, cada momento desse tem uma forma diferente de conhecimento. Existe uma capacidade diferente de conhecimento e ela vai trabalhar cada momento desse de uma forma diferente. Repara o seguinte, que cada momento é extremamente extenso. São momentos de 7 anos, certo? Se você pegar, por exemplo, a teoria do Piaget, o primeiro momento, que não é a primeira infância, é do 0 aos 2 anos. Depois vem dos 2 aos 7 anos. São períodos muito mais curtos, aqui são grandes períodos. Inclusive o último período aqui vai até os 21 anos, tá certo? Então quer dizer, a gente tem aí um esquema diferente de se pensar o desenvolvimento humano. E vocês vão ver que é muito interessante, certo? Então é isso aí, espero que você tenha entendido, tá?
Não é um resumo esse vídeo, tá certo? Mas também não é tudo, porque essa teoria, as bases e todos os detalhes são muito grandes, mas eu acho que tudo que você precisa para entender melhor um pouco mais dessa teoria, eu acho que vai aparecer aqui no vídeo, certo? Vamos então para o segundo vídeo, continua assistindo, faz as suas anotações que vai ficar, ó, maravilhoso, meu. Vai ficar show de bola, porque vai fazendo tópicos assim, ó, pum, 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 e você vai ver que você vai ter uma bela estrutura sobre tudo que compõe aí o básico da composição, certo? Dessa linha teórica Waldorf, certo? É isso aí então, valeu, não esquece, ó, não esquece, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal, ajuda pra galera conhecer o canal e conhecer o conteúdo, que tem muita coisa aqui no canal. Dá uma rodada aí que você vai achar muito vídeo de muita coisa, certo? É isso aí então, valeu, até o próximo vídeo e até mais.